E classificação boa, hein? Daquelas que quem não dormiu antes do jogo acabar, quem não foi embora do estádio antes do apito final, gritou até umas horas, né? Foda-se quem tá triste! Eu tô feliz! Graças ao Corinthians, o maior time do mundo! Mas é isso, mano. Chegamos nas oitavas de final, na parte que interessa da Copa do Brasil, porque é agora que começa o torneio de verdade, né? Timão já garantiu aí os seus 2,5 milhões de premiação, agora tá em busca de mais 70 da taça, fora o resto. Enfim, mano, resumindo, felicidade no rosto, dinheiro tá no bolso, mas e a mente do maloqueiro? Fica como? Porque foi mais um jogo daqueles. Mais um jogo que o Corinthians deixou a desejar, conseguiu o gol no final e não sei o que, mas a preocupação continua. E assim, se o objetivo do Dorival ontem era entrar exclusivamente pra se defender, aí ele merece todos os aplausos do mundo, porque conseguiu sair do jogo sem tomar gol e tão pouco sem sofrer, o que já é um baita avanço, por sinal. 3 jogos sem tomar gols, por mais que seja contra Novo Horizontino, Santos e Racing do Uruguai, no Paulistão o Corinthians também jogava contra Noroeste e Água Santa e nem por isso deixava de ser vazado. Então, entre aspas, dá pra dizer que o Dorival tá conseguindo sim ajustar a defesa, ainda não arrumou, como estão dizendo, acho um recorte muito pequeno pra falar isso, mas em contrapartida também, desmelhorou o ataque, vamos falar assim, ele deixou de potencializar alguns jogadores e jogadas que são muito claras pra gente, cara. Pô, mesmo sentindo a falta da qualidade individual do Memphis, do Garro, dos dois juntos então nem se fala, cara, algumas decisões que ele andou tomando sobre ataques são questionáveis sim. Basta você olhar pro Yuri, por exemplo, o principal jogador desse time, que ontem salvou o time de novo, né, achou um gol do completo nada, um golaço por sinal, na pura individualidade dele, mas o que mais ele fez além disso? E não por culpa dele, claro, mas pelo posicionamento em si, nada, não conseguiu ser produtivo, de novo jogou isolado, sem um companheiro como ele gosta, muitas vezes tendo que jogar de costas, vindo receber bola no meio, sabe, nada disso é a dele, tanto que o gol, mano, só vai sair quando ele recebe uma bola em profundidade, exatamente do jeito que ele gosta. Então, Dorival, você tem que se ligar logo nisso aí, porque não é como se você precisasse descobrir o ouro, já tá na sua cara, todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Aliás, por falar em descobrir ouro, acho que o melhor improviso, assim, acho que o melhor achado do Dorival nesse trabalho dele até aqui, com certeza é o Félix de lateral direito, cara. Assim, mais uma partida absurda que ele fez, até o gol sair, pra mim era até o melhor em campo, impecável lá atrás, não perdia uma pra ninguém, e de quebra ainda se aventurava lá na frente, né, como um bom lateral tem que fazer. Claro, né, também não é o novo Fagner, não tava cruzando as melhores bolas possíveis, mas enquanto ele jogar bem e longe do gol, de preferência, claro, acho que vale essa chance pra ele sim, porque foi uma evolução interessante de um jogo pro outro, e sim, o Mateuzinho, por mim, é o titular absoluto dessa lateral. Enfim, mano, de improviso, acho que basta esse, Dorival, pelo amor de Deus, cara. Pô, esse negócio de insistir no Romero na ponta, de pôr o Coronado preso na lateral pra jogar quase como um ponta, né, e não como um meia, o Ranieri de atacante, meu Deus do céu, cara, ontem o Ranieri tava jogando mais centroavante do que o Yuri, isso não existe, ele não tem qualidade nenhuma pra ser esse cara, e mesmo assim foi os 90 minutos dele jogando quase como centroavante, não tem o menor sentido. Então, Dorival, já deu dessas ideias mirabolantes, cara, volta a fazer o tal feijão com arroz que você falava lá atrás, com certeza vai ser melhor pra todo mundo, pra você, pra torcida, pros jogadores, volta a fazer isso, cara, pelo amor de Deus. Enfim, mano, o resultado, como eu falei, ótimo pra gente, classificação, então, melhor ainda, mas certos questionamentos, infelizmente, continuam. E fica a dica, tá? O ato de questionar não tem absolutamente nada a ver com criticar, falou? Isso é saudável e o correto. Bom, e como esse assunto da Adidas ainda vai dar muito pano pra manga, até fechar, tem chão aí pra gente descobrir coisas e discutir também, de antemão, já vou adiantar aqui, sim, entre Augusto Melo e Adidas, meio que já tá tudo acertado, né, já existem pré-acordos feitos entre ambos para que ela seja a nova fornecedora do Corinthians, tanto é que o presidente solicitou e conseguiu uma reunião com o Cori pra discutir esse contrato no dia 29 desse mês. Então, teoricamente agora só dependeria do conselho aprovar esse contrato pra seguirem as negociações, que por sinal tá muito perto do fim, tanto é que hoje o Marco Belo ainda trouxe mais 2 informações sobre o caso, e 2 muito importantes por sinal, onde uma, a Adidas seria oferecido para o Corinthians cerca de 100 milhões de reais em luvas só para assinar o contrato, tá? Então seriam aí quase 1 bi do contrato inteiro e mais 100 milhões só para pegar na caneta. É muito dinheiro, cara, é muita coisa mesmo. Só para vocês terem uma noção, cara, que o Corinthians ganharia em 3 anos com a Nike, receberia de papum da Adidas, de bate pronto assim, ó, só para assinar o contrato. É muita coisa, né? Já outra informação, dessa vez sobre a Nike, é que esse contrato deles não prevê lá uma multa específica em caso de não cumprimento ou rescisão. Por outro lado, o que pode acontecer seria deles pedirem tudo que eles deixariam de ganhar até o fim desse acordo automático que eles iriam renovar. O que, claro, né, não tem como estipular algo desse tipo, não tem como falar, seriam 100 milhões, seriam 200 milhões. Não tem, é algo meramente abstrato, mas é o que foi decidido de acordo com ele. De todo jeito, mano, independente de como é que vai ser feita essa rescisão com a Nike, o futuro entre Corinthians e Adidas tá cada vez mais se confirmando. E lembrando, né, que uma das promessas da fornecedora é de
colocar o Corinthians na mesma prateleira dos seus principais clubes patrocinados hoje, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, e diferente da Nike, né, que a gente tá no mesmo patamar do Atlético de Madrid, por exemplo. Ou seja, com essa promessa, certamente o Corinthians teria mais visibilidade mundial, uniformes exclusivos, bem trabalhados e, claro, muito mais dinheiro no bolso. Então, não tem porquê, não tem motivos, né, pra alguém não querer Adidas por aqui. É só vantagem, cara. Tirando a parte do design que você pode discordar, o resto é só vantagem, falou? Bom, e depois do próprio presidente vazar aí uma proposta de 14 milhões de euros que ele teria recusado por um menino de 17 anos da base, que aí foram atrás, né, descobriram que se tratava do Guinegão, do Montpellier e tudo mais, já falei sobre isso aqui, mas depois que ele foi na rádio Bandeirantes e voltou a tocar no assunto, resolveram cavar mais fundo ainda e o Luiz Fabiani trouxe o documento da proposta com todos os detalhes escritos, mostrando ali tintim por tintim do que foi oferecido pro clube e o porquê foi recusado. E bem, mano, quando você ouve o Guto falar que recusou algo desse tamanho, você até fica assim, caramba, né, tamo cheio de dinheiro mesmo, então, pra tá recusando uma proposta dessa por um moleque que nem jogou no profissional, tamo bem demais. Só que não, porque na verdade esses 14 milhões de euros que realmente existe é de uma cláusula de compra de uma proposta de empréstimo, no qual ainda seriam pagos em 7 parcelas, com a primeira começando em setembro de 2026, indo até 2029. Pois é, e fica ainda pior, porque se o Montpellier comprasse, ótimo, dinheiro na conta e ainda ficaria com 20%, ó que legal. Agora, caso não comprasse, e é aí que fica o roubo pra mim, eles iam ficar com 15% do Guinegão mesmo assim. Ou seja, pra que eles iriam comprar então, se iam ganhar 15% de graça e um ano de empréstimo dele, né? Tudo isso sem pagar um centavo. Enfim, cara, o lance aqui mas nem pela proposta em si, é mais porque nem tudo que o Augusto fala é realmente aquilo que aconteceu. E pior que eu tenho medo vendo esse tipo de coisa, do contrato da Adidas ser igual também. Ele prometendo aí quase um bi, né? Contrato histórico, não sei o que. Aí chega lá e metade desse valor é só com metas, e metas impossíveis ainda. Olha que eu não duvido, né? Mas é isso. Guarde tudo que o Augusto fala, mano, porque com certeza você vai ouvir outra versão depois. É impressionante. E por falar no Yuri Alberto, não agora, mas no começo, ontem ou foi anteontem, eu tava vendo ali os donos da bola, cara, e do nada assim, o Neto soltou que o Yuri já estava até de malas prontas pra sair, porque ele já estava acertado com o Wolverhampton da Inglaterra pra ser transferido pra lá no meio desse ano, né? Não sei se foi um boato ou não, mas hoje, novamente, ele trouxe essa informação, dizendo dessa vez que o Vitor Pereira, que gostava muito do Yuri por aqui e que é o treinador deles por lá, teria sugerido a contratação do Yuri na próxima janela, já que o Matheus Cunha está indo pro Manchester United e o Yuri é visto como um substituto ideal nesse momento. Praticamente a mesma coisa do Sport que eu trouxe aqui também, né? A mesma notícia praticamente. A diferença é que dessa vez se trata da Inglaterra, onde o Yuri diz que tem o sonho de jogar e que os valores foram especulados também, onde diz o Neto que poderiam chegar a 35 milhões de euros. Então quer dizer, dos mesmos criadores do Southampton, que caiu feio esse ano para a segunda divisão e o Yuri poderia estar lá nesse momento, teríamos agora outro time que também briga para não cair, querendo levar o nosso menino nessa janela. E assim, até fica a pergunta, né? Será que ele trocaria tudo isso que ele tem hoje, toda essa idolatria, só pra viver o sonho de jogar na Inglaterra, ainda que seja num time que não briga por absolutamente nada? Enfim, cara, o que ele pensa eu realmente não sei. Mas se for pra vender ele por 35 milhões de euros, eu não preciso nem comentar, né? Entraria o quê? 17 milhões? Nem isso se brincar, se for colocar o que deve pro Curi. O que vocês acham, hein, mano? Bom, eu acho que se for nessa pegada aí, nesse time especificamente, nem precisa se preocupar, porque, pelo amor de Deus, né? Proposta ridícula. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way and never back to you.